Boa noite, pessoal. Eu estou aqui para falar um pouco sobre Páscoa com vocês. Eu sei que já passou, né? Mas eu não tive tempo de fazer esse vídeo antes. Eu queria muito fazer. Foi bem corrida essa Páscoa. Vou deixar salvo esse vídeo para vocês mostrarem para os seus filhos. É para as crianças, tá? Eu trabalho com crianças. Gosto muito de contar história para as crianças e eu quero falar um pouco agora sobre Páscoa. Quando a gente fala em Páscoa, pensa na Páscoa, já pensa em ovo de chocolate, em coelhos, mas será que a Páscoa é só isso mesmo? Será que a Páscoa é ovo de chocolate, é coelho? Eu trouxe um ovão de chocolate. Será que é chocolate mesmo? Será que é de verdade? Para falar com vocês sobre a Páscoa. Então, aqui dentro tem algumas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês sobre a Páscoa verdadeira. Ele diz aqui, ó, a Páscoa escondida. Porque aqui dentro tem uma Páscoa escondida. Quando a gente fica pensando em ovo de chocolate, em coelho, na verdade a gente está escondendo o verdadeiro sentido da Páscoa. Que essa história de coelho, de ovo de chocolate, ela foi a história, né, que foi se misturando conforme foram passando os tempos, os povos foram misturando os costumes e foi introduzido daí na nossa cultura, né, na Páscoa, o ovo, o coelho, mas a verdadeira Páscoa está aqui dentro, ó. Tem vários objetos aqui, várias coisas que vão falar para nós sobre uma Páscoa escondida. Olha, será que é de chocolate? Será que é de verdade? Tá cheio de coisa aqui dentro. Essa história que eu vou contar para vocês usando esse ovo, ela está aqui, ó, na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo, a partir do 22, tá? Se você quiser ler depois. Mas aqui dentro, gente, olha só, eu vou mostrar pra vocês o que tem. Tem uma Páscoa escondida. Tá cheio de coisa aqui dentro, ó. E cada uma tem um significado. Começando por essa aqui, ó. É um jumentinho. Teve alguém muito especial que foi comemorar a Páscoa dos hebreus, dos judeus, lá em Jerusalém. E essa pessoa especial, está escrito lá no livro de Lucas, foi Jesus. Jesus foi para Jerusalém comemorar a Páscoa junto com seus discípulos. E ele pediu para os discípulos pegarem um jumentinho que nunca tinha sido montado, porque ele iria entrar em Jerusalém montado nesse jumentinho. Então os discípulos foram e acharam e trouxeram para Jesus. E ele entrou em Jerusalém montado nesse jumentinho. E aqui dentro do nosso ovo tem mais uma coisa. Olha, quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas viram Jesus entrando no jumentinho e começaram a tirar galhos de várias árvores e jogar na frente de Jesus para ele passar por cima, e gritavam: Hosanas, Hosanas ao que vem em nome do Senhor. E também tiraram seus casacos, suas vestes e colocavam na frente de Jesus para Jesus passar por cima e celebravam a entrada de Jesus em Jerusalém. Outra coisa que tem aqui dentro. Jesus chamou os seus discípulos porque ele queria comemorar a Páscoa com eles, fazer a ceia de Páscoa. Então ele falou: prepare um lugar para nós que nós vamos ceiar juntos a Páscoa. Então eles prepararam e lá Jesus sentou com seus 12 discípulos em volta de uma mesa. E lá tinha o pão. Olha, aqui dentro também tem, ó, o vinho, o cálice de vinho. Jesus, naquela noite, na ceia com os seus discípulos, ele pegou o pão e partiu em vários pedaços e deu um pedaço para cada discípulo e falou assim: peguem, comam que aqui esse simboliza o meu corpo que será entregue por vós naquela cruz. O meu corpo será entregue por amor de vós, será partido, como ele partiu o pão ali.
E os discípulos ficaram, o quê? Como assim? O que Jesus está falando? Porque eles não estavam entendendo nada, eles vão entender depois o que Jesus estava falando. E Jesus pegou o vinho, a taça de vinho, deu graças a Deus, como ele também fez com o pão, né? Deu graças a Deus e falou, peguem, tomem, este simboliza o meu sangue que será vertido na cruz por amor de vós. E os discípulos, o quê? Como assim o sangue de Jesus? Mas depois eles entenderam que Jesus estava falando. O que mais que tem aqui dentro do ovo? Olha! Então Jesus ali no meio da ceia começou a ficar triste. O coração dele começou a ficar cada vez mais triste. Por quê? Olha, esse aqui é um pacotinho com 30 moedas de prata. Alguém ali dos amigos de Jesus, dos discípulos, iriam trair Jesus. Quem será que ia trair Jesus? Os discípulos, sou eu, mestre. Oh, quem será? Jesus falou, eles sabem muito bem, é aquele que come junto comigo, que come do meu prato. Então, um amigo de Jesus estava ali para trair Jesus. Mas, continuando com os nossos objetos aqui, olha só, tem isso aqui também, é uma mão em oração. Jesus, como ele estava cada vez mais triste, ele resolveu sair dali e orar. Ele precisava falar com Deus, falar com o Pai. Ele chamou 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e eles foram para o jardim do Getsêmani. Eles foram orar. Jesus falou para os discípulos, fiquem aqui orando que eu vou mais ali orar mais para frente, falar com o Pai. E Jesus então começou a falar com Deus e ele orava, seu coração estava angustiado, porque Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Mas quando ele olhou para os seus discípulos, eles estavam dormindo. Jesus falou, acordem, vocês precisam orar. A minha hora está próxima. Orem, me ajudem em oração. E voltou para o seu lugar para continuar orando. E ali Jesus falou para Deus, Pai, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Jesus falou para Deus que se for possível, me livra dessa morte de cruz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. E ali Jesus entregou tudo que ele tinha para Deus. Ele se entregou. Mas, então, depois que Jesus orou, voltou para os seus discípulos, estavam lá dormindo ainda, não conseguiram orar. Jesus falou, vamos, nós temos que ir que está chegando a hora. E quando eles estavam indo pelo caminho, olha isso aqui, o que é? Uma corda. Soldados apareceram no caminho deles e Judas vinha na frente. Judas, o discípulo de Jesus, abraçou Jesus e deu um beijo no rosto de Jesus. Mestre, ele falou. E os soldados, é você. E pegaram Jesus e amarraram as mãos de Jesus. E levaram Jesus preso. E eles levaram Jesus diante dos chefes dos religiosos lá, o sumo sacerdote. E eles acusaram Jesus de que Jesus estava falando blasfêmia, quando Jesus disse que era filho de Deus, que ele não podia falar aquilo, um simples filho de carpinteiro. Então o que eles fizeram com Jesus? Eles pegaram chicotes e bateram em Jesus, bateram nas costas de Jesus. E o chicote deles não é igual a esse, tinha pontas com ossos bem afiados que começaram a cortar as costas de Jesus quando eles batiam em Jesus. E ali o sangue de Jesus começou a verter. E eles também colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. E esses espinhos cortaram a pele de Jesus e sangue verteu da sua cabeça também. Eles também pegaram uma cruz bem pesada de madeira e deram para Jesus carregar. Jesus carregou muitos quilômetros essa cruz pesada de madeira. Isso foi machucando também o corpinho de Jesus e foi vertendo o sangue dele por todo o caminho. E quando Jesus chegou no alto do monte onde ele seria crucificado,
usaram pregos enormes para pregar Jesus na cruz, seus pés, suas mãos, pregaram os pés de Jesus e ali o sangue dele também verteu naquela cruz. E assim Jesus foi crucificado por amor de nós. Ali ele foi o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro que derramou todo o seu sangue para pagar pelos nossos pecados. Até que chegou a hora que ele suspirou e falou: está consumado. E morreu, entregou o seu espírito. Os soldados que estavam ali em volta, cuidando dele, né, para que ninguém tirasse ele da cruz, ninguém mexesse com Jesus, falaram: será que morreu? Será que não morreu? Para ter certeza de que Jesus tinha morrido, eles pegaram uma lança e cortaram o lado de Jesus e dali saiu água e sangue. Então eles tiveram certeza de que Jesus tinha morrido. E os soldados tinham o costume naquela época de sortear a roupa das pessoas que estavam condenadas, que foram crucificadas. Então eles pegaram um dado e jogaram, e quem tirou um número maior ficou com a roupa de Jesus. Ele tinha uma túnica muito bonita e os soldados repartiram as roupas de Jesus entre eles, tirando a sorte. Então Jesus tinha morrido ali naquele momento. E os amigos de Jesus, tinha um que se chamava José de Arimateia, ele era um homem mais rico, e ele tinha um túmulo, que era uma caverna que se fechava com uma pedra. Ele falou: posso tirar, me deixe tirar o corpo do mestre para sepultá-lo? E eles deixaram ele tirar. Ele pegou lençóis finos e enrolou o corpo de Jesus. Eles tinham o costume de passar óleos, perfumes e perfumar o corpo de Jesus, enrolaram e colocaram dentro daquela caverna, aquela tumba, né? Que eles não enterravam em caixões, eles enterravam assim em cavernas fechadas com pedra. E o chefe lá, o governador, ouviu falar, né, de que eles queriam roubar, que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, e eles não acreditavam nessa história. O que eles falaram? Alguém vai roubar o corpo de Jesus, põe soldados lá na porta para guardar o túmulo, porque alguém vai inventar de tirar o corpo dele de lá. Então eles fecharam, lacraram, o túmulo de Jesus foi colocado com uma pedra e soldados ficaram ali na porta cuidando. Mas ao terceiro dia, no domingo, bem cedinho de madrugada, as Marias, as amigas de Jesus, as discípulas de Jesus falaram: vamos lá, ver se a gente pode fazer mais alguma coisa pelo mestre, ver se está tudo certinho lá, a gente precisa ver ele. Então elas foram até o túmulo, mas qual foi a surpresa delas? Que quando elas chegaram lá, o túmulo estava aberto. Mexeram no túmulo de Jesus. Onde estão os soldados? Ele estava aberto. E lá dentro elas entraram, não tinha nada, só os paninhos sem nada dentro, só os lençóis, os panos finos. Jesus não estava mais lá. E agora? Então apareceu um anjo e o anjo falou para elas: o que vocês estão procurando aqui? Ele não disse que ia ressuscitar? Jesus ressuscitou. Ele está vivo, como ele tinha falado que ia fazer. E as Marias, as discípulas de Jesus: mesmo, é mesmo, e saíram correndo para contar para os discípulos. Os discípulos, uns acreditavam, outros não acreditaram, até que Jesus apareceu no meio deles, mostrou as mãos dele furadas, ele estava ali em carne e osso e falou para eles: eu estou vivo, e por causa de tudo isso que Jesus fez por nós, nós podemos ser salvos. Jesus foi o nosso Cordeiro da Páscoa, aquele que morreu por nós, derramou todo o seu sangue em sacrifício vivo para nos salvar. Então hoje, quando você faz alguma coisa errada, que você fica triste, seu coraçãozinho, que você fala: eu me arrependo, você pode pedir perdão para Deus em nome de Jesus, se você crê em Jesus, e você será liberto, será salvo da condenação da morte por causa do pecado, porque todo pecado precisa ser condenado.
Mas Jesus, ele não tinha pecado algum. Ele era puro, santo, nunca tinha feito nada errado. Mas ele morreu em nosso lugar, porque nós merecíamos morrer por causa do nosso pecado. E ele pagou por nós, por isso nós hoje temos esperança de salvação nele, em Jesus e em mais ninguém. E é isso que eu tenho para contar para vocês hoje. Esse é o verdadeiro símbolo da Páscoa. Não é ovo de chocolate, não é coelho. A Páscoa é a ressurreição, é a salvação que nós temos em Jesus, a esperança de salvação. Então, gente, ficamos por aí. Até a próxima história. Boa noite. Tchau, tchau.